A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu irmão Roberto Campos. Este é o canal A Explicitude da Palavra. E como relato, trazendo neste momento o repúdio de Deus. Deus repudia ou não as Bíblias ilustradas, histórias bíblicas ilustradas, aplicativos de histórias bíblicas ilustradas e outras coisas mais, como filmes de histórias bíblicas. Aí um questionamento: como pode alguém desenhar ou pintar o inimaginável? A propaganda que anuncia as Bíblias ilustradas, literaturas, fantoches, esmilinguidos, filmes e desenhos, que dizem ser esses rabiscos de tão banais e de tanta futilidade. Dizem que é Cristo ou os personagens da Bíblia, a arca que Noé construiu. Bom, na verdade, não é o Cristo vivo, nem os profetas, nem os apóstolos. Mas quem são? E a quem representam esses rabiscos insignificantes? Esses traços são de um Deus com letra minúscula, derrotado, triste, de semblante morto, sem poder, demonstrando-se nisto a figura de um inseto demoníaco chamado de Anticristo. Essa coisa grotesca, caricata de desenhos ou pinturas, ridicularizados, desenhos desanimados que de animados não tem nada, sem vida, literaturas bíblicas supérfluas, bíblias ilustradas, e é totalmente antibíblico, no sentido ilustrado que eu digo. Ninguém pode desenhar o que é indesenhável. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é inimaginável. 1 Timóteo 6, versículo 16, diz a palavra do seu Deus assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Depois do ponto e vírgula fala assim: a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Ou seja, ao qual nenhum dos homens viu nem pode ver o Senhor Jesus de toda a glória. E como dizem que os desenhos são esses traços banais dizendo que é Cristo, ou os apóstolos, ou qualquer personagem bíblico, ou querer imaginar o céu. O que estão oferecendo por aí dos banais desenhos que na verdade são os rascunhos do anticristo, o usurpador. Isso que estão desenhando por aí e pintando à maneira antibíblica nunca foi e nem é do Cristo vivo todo-poderoso. Adultos e crianças são enganados pelos falsos idealizadores, fantasiando o imaginativo desenho do anticristo que não é Cristo. São desenhos, fantoches e pinturas que transparecem a caricatura do diabo. Se levarmos em consideração, não existe desenhos ou ilustração bíblica, pelo que já é uma falta de respeito dizer que são personagens bíblicos. Argumentos esfarrapados é dizer que tais banalidades é para evangelização infantil. Jesus e os apóstolos foram vistos há mais de 2000 anos pela geração de mais de 20 séculos. Como pode alguém querer desenhar o que nunca se viu? Não há como descrever o que é indescritível. É inaceitável dizer que tais traços incertos são de personagens da Bíblia. Assim também não existe filmes de Jesus ou de histórias da Bíblia. Eu particularmente não vejo essas coisas, mas ouço as pessoas dizerem acerca dessas contracenações, e essas contracenações são irreais à realidade que Jesus teve no seu ministério terreno, do início até a sua morte e ressurreição. Seja em histórias bíblicas ilustradas ou outras formas de literatura ou em filmes, isso é a manifestação do anticristo. Ninguém jamais, mero ser humano, pecador, nunca representará a verdade de Deus. Fazer papel em filmes que dizem ser bíblicos, que não é da Bíblia, mas sim hipocrisia diabólica. Jesus é irrepresentável, inimaginável, indesenhável, impintável.
Pois que como poderá alguém imaginar o inimaginável? Em Mateus 11, 27, Jesus disse: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então entendemos que essas caricaturas ridículas não são, melhor dizendo, nada de Cristo, mas essas semelhanças caricatas são do anticristo. Essa forma de expressar um falso Cristo por meio de traços, filmes, pinturas ou fantoches burlam a mente de crianças, adolescentes e até de adultos. Substantivamente, o substantivo feminino logro, o que se faz com o intuito de enganar, ação ardil, fraude, comportamento com a intenção de fraudar, de lesar, de agir de má fé. É o que está escrito em Salmos 4, versículo 2: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Isso significa é, divertimento de péssimo gosto, comportamento cômico em que a graça ou brincadeira é, que diverte ou suscita riso por seus elementos de comicidade ou pelo ridículo. Isso significa que são trapaceadores, tapeadores, defraudadores, injuriadores e escarnecedores das Escrituras Sagradas, os que tentam enganar, ludibriar com os insignificantes desenhos ilustrativos e pinturas vulgares que não têm nada de elucidação. Por meio de futilidades ilustradas, livros ilustrados ou qualquer tipo de história que diz ser bíblica, os quais não explica nunca o verdadeiro sentido da verdade das Escrituras Sagradas. Essa coisa de Bíblias ilustradas, gibis, livros ou aplicativos de história bíblicas são tão vis em desprezo. Pessoas sem senso de respeito para com a bendita pessoa do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo ofende os princípios doutrinários de Cristo, que é a sã doutrina. Denegrir a Escritura Sagrada, denegrir a palavra de Deus, isso é degradante, deturpante, é vituperando as Escrituras Sagradas. Essa motivação produzida por banalidades ilustrativas, dizendo ser da Bíblia, é humilhante e mesquinha, desconsiderando a primitividade das Escrituras Sagradas. Isso é decepcionante. Isso não passa de uma ação de chocarrice, um sarcasmo, uma zombaria, um escárnio, é algo nefasto, de má circunstância, exercendo uma péssima influência na vida das crianças, dos jovens e adultos, que já mentalizam o que se vê nesses traços, como é pensar ser Deus, como se desenha. Aí está o engano em que muitos lançam mão da mentira dos seus personagens desenhados como pseudônimos ludibriadores, quais ilustrações são desqualificadas para o ensino da verdade. Isto é, a irrealidade do verdadeiro Cristo. Isso daí não é outra coisa senão a imagem do anticristo e sua corja de insetos demoníacos. Até algumas denominações evangélicas estampam na parede a imagem do anticristo em pinturas ou fotos de homem natural, sem luz divina, homens barbudos, sem glória, sem poder, dizendo que é Cristo, que representa Cristo. Cristo é irrepresentável, é inimaginável, é indesenhável, é impintável. Tanta é a cegueira espiritual. Em 2 Coríntios 4,4 diz a palavra de Deus que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Editores de Bíblias, pastores, ilustradores de literaturas que dizem ser bíblicos, dizer uma coisa, só que não é. Será que não percebe a noção de tanta banalidade, tanta futilidade que é editar personagens em suas literaturas, dizendo ser Cristo, ou algum anjo, ou profetas e apóstolos, personagens da Bíblia nunca jamais vistos, isto é, desenhando e demonstrando que não é real. O Evangelho de Cristo é poderoso e não é essa futilidade que se vê ou se edita por meio de desenhos ilustrativos, de personagens de uma escritura morta que não traz eficácia nenhuma ao ensino da salvação. O Cristo vivo todo-poderoso, invisível, é inimaginável, tanto como o Pai e o Espírito Santo, que não podem ser representados por figura nenhuma.
nem mesmo os profetas ou anjos ou apóstolos. A ilustrolatria, que dizem ser bíblicos, essas ilustrações paupérrimas quanto ao conhecimento doutrinário, tem ludibriado a mente de muitos, fazendo-se semelhante às ilustrolatrias do catolicismo e de seitas heréticas que pregam sua crença por meio de pinturas e desenhos irreais, levando o povo a crer que aquelas figuras são a quem eles devem adorar, os quais são desprovidos da verdade. Conceituosamente, a visão espiritual nos dá a entender a dimensão de tanta banalidade que são os gibis, filmes, desenhos, fantoches, literaturas por meio de quadrinhos que dizem ser bíblicos, e as tais bíblias ilustradas são fantasias ilusórias que não condizem nunca com a realidade da palavra de Deus. São ficções ideológicas da mente do anticristo, é um engano persuasivo de Satanás aos que sem entendimento espiritual se deixam enganar por degradantes futilidades de tanta mesquinhosidade imaginária que se opõe à realidade. Manipulam o público sem conhecimento das escrituras sagradas com esses quadrinhos que narram a pseudo-história do anticristo, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, na palavra de Deus está escrito. Isso não passa de ser um brático, ou seja, que só tem existência na imaginação. Então, que parece essa demonstração inexistente quanto ao preceito doutrinário de Cristo? Resumindo, Jesus Cristo, o Rei da Glória, é inimaginável, enquanto que essas ilustrações banais são imagináveis. Jesus é real, essas tais ilustrações malignas são projetos irreais e são consequências da imaginação fantasiosa que não existe realmente, indigno e desprezível, insignificante, não passando de ser motivo de caso fútil. Essas garatujas malignas representam excessivamente o ridículo personagem do anticristo. É como diz a palavra do seu Deus, filho dos homens, em Salmos 4, versículo 2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Tudo isso não passa de futilidade, de mentira, de coisa, de hipocrisia, de coisa banal. Estão fazendo, infamando a glória de Deus, o Todo-Poderoso, que isso aí é totalmente coisa desprezível e desagradável aos olhos do Senhor dos Exércitos. Que assim Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, quem vos despede, o seu irmão Roberto Campos.